Olá, alunos. Vamos continuar a aula passada. Bom, nessa aula a gente vai recapitular um pouquinho do que era a série de potência, tá? E a gente vai avançar um pouco mais no conteúdo, vendo a aplicação disso em uma série bem particular, que é a série de Taylor, tá? Então, na aula passada a gente deu uma revisada em todos os testes de convergência de séries. A gente viu a definição do que seria uma série e qual a importância dela dentro de estudo das funções. Uma coisa particular que a gente viu na aula passada foi o seguinte: a gente viu que quando a série ela é convergente, uma série ela pode corresponder a uma função. Por exemplo, então a gente viu na aula passada, nosso até último exemplo, que a gente conseguiu ver uma série, essa série aqui da aula passada, e essa série a gente viu que ela corresponde a uma função. Então, o último exemplo da aula, a gente descobriu que essa série é uma função, a nossa função arctangente, tá? Então, a pergunta que eu vou fazer nessa aula, começar a tentar responder, é uma pergunta no sentido inverso. Ou seja, note que no último exemplo a gente tinha uma série, né? E essa série descreve uma função, tá? A pergunta que eu vou começar essa aula é uma pergunta inversa, ou seja, se uma série ela pode descrever uma função, será que toda função tem uma série correspondente que seja válida essa igualdade? Ou, em outras palavras, né? Será que existe uma série para toda função f de x? Ok? A resposta para essa pergunta, ela não é nem positiva nem negativa, né? Ela depende, tá? Ela é uma condicionante. Então, depende. Por que depende? Depende como é essa função f de x. Em outras palavras, essa pergunta ela é afirmativa se essa função f de x ela for derivável infinitamente, tá? E quando a gente conseguir derivar essa função infinitamente, essa série que a gente vai encontrar vai ser chamada de série de Taylor. Então, para iniciar, vamos justificar o porquê da gente exigir que ela seja diferenciável, né? Por que ela precisa ter todos os derivados de ordem infinita? Então, o que a gente está tentando responder é o seguinte: bom, será que eu consigo escrever essa igualdade, uma f de x sendo igual a uma série? Em particular, eu vou tomar a nossa conhecida série de potência, tá? Lá da aula passada. Então, da nossa aula passada, na nossa série de potência, a gente tinha definido o que era o centro, né, que era o valor de A, e a gente sempre acrescentava em cada uma das parcelas a nossa potência. E esses Cs que apareciam em cada uma das parcelas eram nossas constantes, tá? Então aqui, ó, onde os meus Cis são constantes, tá? São números. Então, meus números são constantes, tá? Esse is que eu coloquei, o i, ele vai variar para a gente desde o zero até o infinito, ok? Bom, então a gente ainda está tentando responder aquela pergunta retórica, né? Será que para toda função a gente consegue associar uma série? Na aula passada a gente sabe que algumas séries existem algumas funções correspondentes. Agora a gente está tentando generalizar a nossa pergunta, ok? Então a ideia aqui vai ser encontrar as constantes, esses CIs que aparecem na minha série de potência. Bom, então lembram
que eu disse que seria necessário que a minha função tenha derivadas de ordem infinita. Então, por que eu exijo isso? Porque, na verdade, eu vou usar muita derivada aqui. Então, a primeira ideia é o seguinte, eu pegar a minha série de potência e derivar. Vamos derivar na nossa primeira derivada, tá? A f' de x. Quem seria a f' de x desse polinômio, dessa série de polinômios, né? Ou série de potências? Então, se eu derivar, olha só, derivando essa equação, tá? Derivando a série, a gente vai ter o seguinte, o C0, derivada constante, 0. A primeira derivada, né, vai aparecer o C1, e aqui eu tenho um polinômio, fazer um produto derivado polinômio é derivada de x menos a, que é 1, né, a derivada aqui aparece 1, mais, né, na minha segunda derivada vai aparecer C2 é uma constante, o 2 cai, x menos a elevado a 1, pela regra da cadeia, a derivada do que está dentro é 1 de novo, né? Vou escrever mais um termo aqui, vou escrever o termo C3, então vai ter C3, o 3 vai cair, se eu estivesse derivando, né? A próxima parcela dessa equação, então seria C3 vezes 3, seria um x ao cubo, então caiu 3, diminuiu uma potência, x menos a ao quadrado, vezes a derivada que está dentro, a derivada que está dentro é 1. Vou escrever mais um termo, para ficar bem descrito, como é que seria o C4. Então, seria C4, a derivada da outra parcela que está aparecendo aqui, né? Continuando meu polinômio. Então, seria C4 vezes 4, x menos a ao cubo, né? Porque era 4, diminuiu 3, vezes a derivada que está dentro, pela regra da cadeia. Sempre o que a derivada está dentro é 1, tá bom? E assim sucessivamente, tá? Então, obtive essa equação, por enquanto. O que eu vou fazer agora? Já que essa é uma função de x, eu vou aplicar nessa função, a derivada, eu vou aplicar o valor do centro, ou seja, o valor de a, que a gente tinha definido na aula passada como sendo o centro. O que vai acontecer com a equação do lado direito? Do lado direito, você vai ter o seguinte, 0, né, o C1, mais, já aqui vai aparecer C2 vezes 2, no lugar do x eu substituo por a menos a, 0, né, vezes 1, nem vou colocar 1. No C3 vai acontecer C3 vezes 3, no lugar do x eu coloco a menos a ao quadrado, vezes 1, o próprio valor, mais o C4 vezes 4, no lugar do x eu coloco a ao cubo, e assim sucessivamente. Então, você nota nessa equação, o que está acontecendo? Todo termo que tem polinômio, e no lugar do x eu substituir por a, está sendo igual a 0. Então, isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 0, infinitamente 0. Por que isso está acontecendo? Porque sempre está aparecendo a subtração a menos a, em todas essas parcelas. Então, o que sobrou no final? No final sobrou a f' de a é igual ao meu C1. Então, significa que ao aplicar o valor do centro na primeira derivada, eu encontro a primeira constante da minha série de polinômios. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar encontrar todas as constantes desse polinômio infinitamente. A gente vai tentar anotar aqui um padrão. E ele vai acontecer de uma forma até simples, relacionando as derivadas. Então, olha só. Então, já sei quem é o C1. Vamos tentar agora fazer e encontrar quem é o C2, tá? O que eu vou fazer para poder encontrar o C2? Eu vou usar o mesmo raciocínio. Eu vou pegar este polinômio aqui, o polinômio da primeira derivada. Bom, tem uma linha aqui, né? Desculpe. Eu vou pegar esse polinômio da primeira derivada e vou derivar de novo, tá? Então, derivando de novo este polinômio aqui, eu vou calcular a minha f duas linhas de x. Então, eu tenho aqui uma constante que vai dar 0. Então, C1 se anula. No 2, vai acontecer o seguinte. Vou ter C2 vezes 2. Né? Isso tudo aqui é constante. Quando eu derivar isso aqui, vai cair o 1 vai cair da potência, né? Então, vai ficar vezes 1
x menos a elevado a zero, que é 1 menos 1, 0. Mais o C3 vai ficar C3 vezes 3 vezes o 2 caiu, 2, vezes x menos a elevado a 1, porque eu diminuo 1 da potência, né? Vezes a derivada que está dentro. A derivada que está dentro sempre está dando 1, tá? Eu vou começar, aqui apareceu 1, aqui apareceu 1, isso aqui é da regra da cadeia, ok? No próximo temos C4, como é que vai ser? C4 vezes 4 vezes derivada dessa composta. Então, 3 cai, vezes x menos a ao quadrado, vezes o derivado que está dentro, que é 1 de novo. E assim sucessivamente, tá? E aqui eu vou fazer o mesmo raciocínio. Eu vou pegar o meu centro e aplicar na segunda derivada, tá? Então, eu tenho 0 aqui. Aqui eu tenho x menos a elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1. Então, vai aparecer C2 vezes 2 vezes 1. Tá? No C3 vai ficar C3 vezes 3 vezes 2 vezes, no lugar do x eu substituo por a. Então, a menos a elevado a 1 vezes 1. Então, posso sumir com 1. C4 vezes 4 vezes 3. No lugar do x eu substituo por a. E assim sucessivamente. Então, você nota que está acontecendo o mesmo padrão que na primeira derivada. Então, os termos onde aparece x menos a, todos se anulam, porque ao substituir no valor de x por a, isso é zero, isso é zero e isso é zero infinitamente. Tá? Então, qual que é a única coisa que sobrou? Foi f duas linhas de a é igual a C2 vezes 2 vezes 1. Tá? Eu não fiz o produto de 2 vezes 1, que daqui a um pouco vocês vão notar um padrão. Tá? Então, quem é o meu C2? Eu sabia que ao encontrar f' de A, eu estaria encontrando quem era o meu C1. Então, para isolar o C2 dessa equação, eu tenho C2 é igual a f duas linhas de A dividido por 2 vezes 1. Posso escrever assim, ou posso escrever assim também, ó. Derivada segunda em A dividido por 2 fatorial, que é a mesma coisa que 2 vezes 1, tá? Por que o 2 fatorial? Porque é um padrão que vai aparecer em todas as derivadas. Então, por exemplo, se eu derivar de novo, terceira derivada agora, de x, né? Então, faz a conta dessa derivada aqui de cima. Então, olha só o que vai acontecer. Aqui, eu tenho C2 vezes 2 vezes 1, né? Porque todo número elevado a zero, isso aqui tudo é 1. Então, derivada de uma constante, 0. Então, 0, nesse termo aqui. Nessa terceira parcela, eu tenho C3 vezes 3 vezes 2. Quando isso aqui cair, a derivada disso é 1, x menos a elevado a zero vezes regra da cadeia vezes 1, derivado que está dentro, o polinômio. C4 vai ficar C4 vezes 4 vezes 3, o 2 cai, vezes 2, x menos a elevado a 1, vezes a derivada que está dentro, e assim sucessivamente. Quando eu aplicar o centro na terceira derivada, né, então, esse termo aqui, ó, todo número elevado a zero é 1. Então, ficou C3 vezes 3 vezes 2 vezes 1, mais C4 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes x, no lugar do x eu substituo por a, né, que eu estou aplicando, menos a elevado a 1, vezes 1 é o próprio termo, e assim sucessivamente. Então, de novo, todas as potências que aparecem ao substituir no lugar do x o a, dão zero, infinitamente, porque aqui tem um termo de potência quadrática, então dá zero. Aqui um termo de potência cúbica, dá zero, e assim aumentando o grau do polinômio. Então, finalmente, a terceira derivada aplicada em A é C3 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, eu posso isolar o C3. Então, C3 vai ser a terceira derivada em A dividida por 3 vezes 2 vezes 1. Que, de novo, olha só o padrão aqui. É 3 fatorial. Okay?
Inclusive, eu não coloquei na primeira derivada, mas na primeira derivada, aqui, a gente também pode escrever que o meu C1 é a mesma coisa que a primeira derivada em A dividido por 1 fatorial, né? Porque 1 fatorial é 1, então é como se eu estivesse dividindo por 1 aqui. Então, por que eu reescrevi dessa forma? Porque você nota o seguinte, né? Você pode fazer a quarta derivada, a quinta derivada, infinitamente, né? Mas você nota que toda a sua constante enésima, né? Depende do termo que você vai tentar derivar, né? Então, vamos supor, na primeira derivada, lá no C1, apareceu o quê? A função, a quantidade da derivada que ela foi aplicada no centro, dividido por n fatorial. Né? Então, você nota aqui, ó, quem é o meu C2? Segunda derivada aplicada em A dividido por 2 fatorial. Né? Se eu substituir aqui no lugar do N2, você encontra essa expressão. Quem é o meu C3? Então, terceira derivada dividido por 3 fatorial. Então, a ordem da derivada está sempre relacionada com o denominador no fatorial. Tudo bem? Então, esse N aqui, ele começou desde o 1, do 2, infinitamente. Tá? Então, você nota que com essa relação dos CNs, eu consegui encontrar o meu C1, o meu C2, o meu C3 e assim infinitamente. A única constante que faltou encontrar é quem é o C0, tá? Então, quem é o C0? O C0 ele é um pouquinho diferente porque você não usa a derivada. Bom, o que vai diferenciar no C0? Você nota que para encontrar o C1 eu usei a primeira derivada. Para encontrar o C2, a segunda derivada. O C3, a terceira derivada. E assim sucessivamente. Para encontrar o C0, basta você não derivar. Então, para encontrar C0, o que você vai fazer? Bom, você tem a f de x sendo escrita como uma série de potência. C0 mais C1, x menos a, C2x menos a ao quadrado e assim sucessivamente. Né? Então, para encontrar o C0, não deriva, só aplica o centro na função original. Então, no lugar do x, eu substituo por a e isso faz com que anule todas as parcelas subsequentes da equação. Então, isso é zero, isso é zero, e aí eu tenho o meu resultado final como sendo f de a igual a C0. Aqui vai aparecer uma notação, né? Por que eu fiz o cálculo do C0 separado dos outros, não usando derivada? Porque aqui vai aparecer uma notação especial que é o seguinte. Você nota que quando você utiliza derivada, todas as constantes podem ser escritas por essa relação, certo? Sempre uma relação que relaciona a ordem da derivada da função pelo fatorial do denominador. No caso do C0, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai reescrever o C0 como sendo a função aplicada no centro, tá? Só que aqui, na ordem, o que seria a ordem da derivada, a gente vai colocar entre parênteses o zero. Eu não estou elevando a função a zero, tá? Eu estou denotando a função original como sendo, entre parênteses, o zero. Daqui a um pouco eu vou explicar por quê. Isso dividido por zero fatorial, ok? Lembra na aula quando a gente estava estudando o fatorial, né? A gente estava vendo lá a sequência de fatorial. A gente definiu o que seria o fatorial e o zero fatorial, ele não é zero, ele é 1, tá? Por que eu faço essa escrita? Né? Porque desta forma, agora a gente consegue unificar todas as expressões das constantes na seguinte forma. Então, desta forma, o meu Cn, ele sempre vai ser a ordem da derivada aplicada no centro, dividido por n fatorial, isso valendo para todas as constantes, inclusive o zero. Onde o meu f de 0a
que é o que está aparecendo aqui, ele não é quando você deriva a função 0 vezes, ou seja, a função original, você não está derivando, né? Então é f de a, ok? Então a gente apenas usa essa notação para poder unificar a expressão das constantes para qualquer valor de n. Tudo bem? Então, por essa expressão, a gente sempre vai conseguir escrever a série de Taylor da função f de x da seguinte forma. Então, logo, né, a minha f de x, que eu estava tentando escrever como uma série de potência, cnx menos a elevado a n, eu descobri todos os meus cn's. E aí eu tenho a minha série f de n aplicada no centro sobre n fatorial, x menos a elevado a n, n com variação de 0 ao infinito. Tá? Esta série é chamada de série de Taylor da função f de x. Tá? Então, isso aqui é chamada de série de Taylor. De f de x. Nessa equação, você consegue entender a nossa pergunta inicial. Tá? Então, lembra lá na minha pergunta inicial que eu tinha dito o seguinte, será que eu consigo escrever essa equação? Será que eu consigo descrever qualquer função f de x através de uma série de potência? A resposta foi depende. Depende do quê? Se a função f de x tem infinitas derivadas. Por que você precisa das infinitas derivadas? Porque você precisa escrever essa expressão aqui, ó. O n não varia do zero ao infinito, então você está precisando de todas as derivadas da nossa função. Ok? Bom, antes da gente entrar nos exercícios, eu vou falar rapidamente de um caso particular. Tá? O caso particular é o seguinte, o nosso centro A, ele pode ser zero, ele pode ser qualquer número real, aliás. Então, quando A for igual a zero, a série ela recebe um nome diferente. Tá? Então, a série ela é chamada de série de Maclaurin. Tá? É um caso especial. Então, por que é um caso especial? Porque é uma forma mais simples de escrever, né? Você nota que essa expressão, quando A for igual a zero, a função f de x, ela passa a ser escrita dessa forma aqui, ó. Aqui é n, tá? Dividido por n fatorial, x elevado a n. Tá? Exemplos. Vamos fazer alguns exemplos aqui para ver se a gente entende bem a ideia. Então, primeiro exemplo, a nossa clássica função exponencial de x. Tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui com a minha função exponencial de x? Eu quero descrever ela através da série de Taylor. Tá? Aqui, sempre que eu falar a expansão da função que eu quero fazer, eu sempre tenho que falar quem é o centro. Tá? Então, eu vou querer resolver a expansão da f de x usando o centro nulo, ou seja, a série de Maclaurin. Tá? Então, o que eu faço? A primeira coisa, eu preciso descobrir quem são as constantes, não é isso? Então, para que eu consiga encontrar quem são minhas constantes, né, eu preciso saber o seguinte. Então, constantes. A gente quer encontrar as infinitas constantes da série e a gente já sabe que tem essa expressão aqui, ó. Não é isso? Então, a pergunta que eu estou querendo responder é: como é que eu consigo igualar a função exponencial de x a uma série de potência? Né? Utilizando Taylor, né? No caso particular, série de Maclaurin. Então, já que eu vou precisar das infinitas derivadas da função, eu vou começar a calcular as derivadas da função e tentar encontrar algum padrão. Então, vou começar tentando encontrar quem é quando n é igual a zero, ou seja, quando a função é original, eu não preciso derivar. Né? Então, quem que é o meu f de zero? Né? Já que o a está sendo dado para ser uma série de Maclaurin.
Então, f de 0 é exponencial de 0. Todo número elevado a 0 é 1, não é isso? Então, acabei de encontrar quem é o meu C0. Meu C0 é a função aplicada em 0, 1, dividido por 0 fatorial, que é 1. Então, essa aqui é 1. Vou calcular agora a primeira derivada e vou aplicar de novo meu a igual a 0. A primeira derivada da função exponencial, derivada exponencial é ela mesma. Então, ela mesma. Aplicada em 0, deu 1 de novo. Então, quem é o meu C1? Só substituir no lugar do n nessa expressão 1. Então, primeira derivada aplicada em a dividido por 1 fatorial. Então, isso de novo é igual a 1. Ok? Segunda derivada. Bom, derivada da exponencial de x, ela tem infinitas derivadas e sempre que eu derivar, vai dar a própria exponencial de x. Então, sempre vai dar exponencial aplicada em 0, vai dar 1. E aí o meu C2 passa a ser, no lugar que eu coloco 2. Então, a minha segunda constante é derivada segunda aplicada em 0 dividido por 2 fatorial. Então, apareceu um 2 aqui. Tá? Bom, posso fazer a conta, eu vou só deixar indicado. Vai aparecer assim na série. Terceira derivada. Exponencial de 0, vai dar 1, porque a terceira derivada sempre está dando exponencial. E eu encontro o meu C3 como sendo 1 sobre 3 fatorial. Acredito que vocês entenderam a ideia, né? Então, vou derivar infinitas vezes, não importa quantas vezes eu derive, a função exponencial sempre vai dar exponencial a derivada. E sempre que eu aplicar em 0, vai dar exponencial de 0, que vai dar 1. E aí eu encontro a minha constante, independente da ordem, sempre como sendo 1 dividido por n fatorial, né? Dependendo da ordem que eu utilizar da minha derivada. Tudo bem? Desta forma, a minha equação era o seguinte. Né? Eu queria descrever a minha função f de x numa série de potência, variando do 0 ao infinito. Não é isso? Só que eu queria usar a série de Maclaurin. Na série de Maclaurin, meu centro, o valor de A, ele é igual a 0. Então, a série ela fica num formato menor, né? Você não precisa escrever x menos a aqui. Então, substituindo nessa expressão o valor que eu encontrei, você nota que eu quero escrever essa série de potência dessa forma, né? E eu sei que o meu a é 0 e eu encontrei uma equação para Cn, para todo n. Então, essa minha nova série, né? No lugar do Cn, eu substituo essa equação, 1 sobre n fatorial. No lugar do a, eu substituo por 0. E aí a minha série passa a ser essa aqui, ó. X elevado a n sobre n fatorial. Okay? Em particular, esta série, né, x elevado a n sobre n fatorial, ela já foi estudada pela gente quando a gente estava estudando o raio de convergência. Né? Inclusive, o raio de convergência dessa série é infinito. Então, o raio de convergência, R, é infinito. O que significa o raio de convergência da série ser infinito? Significa que para qualquer número real x que eu substitua nessa série, ela converge. Ela converge para o quê? Para exatamente a minha função exponencial. Tá? Então agora a gente consegue entender o que é a ideia do raio de convergência. O raio de convergência é um intervalo na reta real onde a série é exatamente igual à minha função. Que função? A exponencial de x. Então, conclusão desse exercício, portanto, a função exponencial de x é exatamente igual à série para todo número real. Tá? Para todo número real. Por quê? Porque o raio de convergência ele é infinito. Ou seja, a série sempre converge. Okay? Então, agora a gente está começando a unificar essa ideia de convergência, no intervalo de convergência, para a ideia de função, né? Ok? Vamos ver mais um exemplo. Função cosseno de x, ok? Então, qual é a ideia aqui? De novo, é eu buscar encontrar
um padrão para as constantes, né? Tentar escrever essa função aqui, ó, como sendo uma série de potência, tá? E de novo, eu vou encontrar a série de McLeod, tá? Então eu vou usar centrado em 0. E aí, de novo, eu estou querendo encontrar quem é as constantes, CNs, tá? Então, tentando encontrar um padrão. Como é que eu encontro o C0? Eu pego a função original e aplico o centro, tá? Então, eu vou calcular quem é o cosseno de 0, tá? Então, o cosseno de 0 é 1. Agora, eu vou utilizar a minha primeira derivada. Por quê? A primeira derivada está relacionada com a primeira constante, C1, certo? Bom, então, primeira derivada. A primeira derivada da função cosseno é a função menos seno. Então, menos seno aplicada em 0, menos seno de 0 é 0. Segunda derivada da função. Daqui a um pouco eu vou explicar por que eu estou organizando essa equação em duas colunas, tá? Então, derivada segunda da função. Derivar pela segunda vez a função cosseno é derivar menos seno. A derivada do menos seno é menos cosseno. Menos cosseno. Vou aplicar o valor do centro, que é 0. Então, aqui aparece o valor, cosseno de 0 é 1, tem um sinal na frente, menos 1. Terceira derivada. A terceira derivada do cosseno é menos seno, só que aí aparece um sinalzinho aqui na frente, menos com menos, mais, e quando eu aplico em 0, dá 0, tá? Quarta derivada. Usando notação lá do cálculo 1, né, a derivada você sempre denota, a partir de 3 linhas, você sempre denota com o número romano. Tá? Então, derivada do seno é o cosseno. Aplica o 0, 1. Então, você nota que na quarta derivada, o valor do cosseno aplicado no centro voltou a ser o valor da função original. Então, essa aqui, a função cosseno, é o que a gente diz que tem um padrão cíclico. Ou seja, se eu fizer agora a sexta derivada, vou fazer aqui, desculpe, a quinta derivada, vou fazer aqui. A derivada quinta do cosseno é menos seno. Você nota que é exatamente a primeira derivada. Então, repetiu o padrão, né? E aí, quando eu aplico o ponto, dá 0. Okay? Então, se eu for fazer a derivada sexta, vou fazer aqui só mais essa, a derivada sexta da função do cosseno, eu tenho a derivada do menos seno, que é exatamente a segunda derivada. Está voltando. É um padrão cíclico. Então, volta a ser menos cosseno de 0, que eu já fiz a conta, deu menos 1. Ok? Então, aqui a gente começa a notar alguns padrões. Primeiro padrão, você nota o seguinte, que sempre que a derivada ela possui ordem ímpar, né? Então você tem aqui, ó, 1, 3, 5, se eu fizer a próxima derivada 7, já que é um padrão cíclico, vai ser igual à derivada terceira, que é 0. Então sempre que você tem uma ordem ímpar, né, a derivada aplicada no centro está dando sempre 0. Então, ordem ímpar é uma função que eu consigo descrever dessa forma aqui, ó. Como é que eu descrevo um número ímpar? Eu descrevo como sendo um número par, né? Um número par eu sempre descrevo como 2 vezes um número inteiro, ele é sempre par, mais 1. Note que 2n mais 1 sempre é um número ímpar, tá? Forma de escrever número par, 2n. Forma de escrever um número ímpar, 2n mais 1 ou 2n menos 1, tá? Pode ser mais, pode ser menos, aí muda um pouco a variação do n. Então, recapitulando, toda vez que você deriva na ordem ímpar aplicando no centro, isso sempre está dando 0. Isso para todo n, né, começando do 0, 1, 2 e por aí vai. Então, a gente pode fazer um teste aqui. Se você pegar o n valendo 0 nessa expressão, né, 2 vezes 0, 0 mais 1, ou seja, a derivada de ordem 1, né, que está aqui, que a gente calculou, dá 0. Se eu pegar o n igual a 1, 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. E aí você está na terceira derivada. E assim sucessivamente. Tá bom? Bom, mesmo padrão que eu notei aqui na ordem ímpar, eu vou notar um padrão um pouquinho diferente na ordem par. Então, toda vez que eu tenho um número na ordem par,
Como é que eu escrevo um número par? 2 vezes um número natural ou um número inteiro. No nosso caso aqui, a gente sempre vai usar os números partindo do zero, igual a gente fez aqui. Então, como é que vai funcionar esse padrão? Você nota o seguinte, né? Então, hora é 1, hora é menos 1. Hora é 1, hora é menos 1. Se eu for fazer a derivada de ordem 8, como é um padrão cíclico, né, já que aqui é menos 1, vai voltar a ser 1. Então, você nota que o padrão que a gente consegue observar aqui é uma espécie de sequência alternada, igual a sequência que a gente viu lá na primeira aula do curso. Então, como é que é esse padrão da sequência alternada? Nota que ele começa pelo número 1, que não é negativo. Então, se eu colocar a variação aqui do n, com n começando do 0, 1, 2, a gente vai conseguir descrever exatamente todas as derivadas de ordem par, né? Porque n sendo 0, menos 1 elevado a 0 é 1. Quando n for igual a 1, vai aparecer o sinal que está aparecendo da segunda derivada. Ó. Quando você substitui o n aqui na ordem da derivada, você tem 2 vezes n, que é par. Okay? Então, aqui eu consegui descrever o padrão de todas as derivadas infinitamente. O que eu vou fazer agora é escrever a série. Então, escrevendo a série, como é que fica? Então, escrevendo a série, a f de x, né, escrito pelo polinômio, pela série de Taylor, então fica f enésimo aplicada no centro sobre n fatorial. Como é uma série de Maclaurin, não vai aparecer o x menos a, porque o a já é igual a zero, tá? Já estou escrevendo direto. Então, o que está aparecendo é o seguinte, vamos escrever alguns termos aqui. Então, quando o n é zero, eu tenho a função original aplicada em zero sobre zero fatorial. Quando o n é 1, a derivada, aqui aparece um x elevado a zero, né? Porque o n é igual a zero. Quando a derivada, o n é 1, eu estou variando o n aqui da série, tá? Então, quando a derivada é 1, o n vale 1, f' sobre 1 fatorial, x elevado a 1. Quando for 2, duas linhas, aplicado em a 2 fatorial, x elevado ao quadrado. E assim sucessivamente. 3 linhas, aplicado em a 3 fatorial, x ao cubo. Né? Vou escrever aqui a 4. 4 linhas, ou seja, a quarta derivada aplicada no centro. 4 fatorial x elevado à quarta. E mais um termo. Ordem quinta aplicada no centro sobre 5 fatorial x elevado à quinta e assim vai. A primeira coisa que a gente nota, né, é o seguinte, que toda a ordem ímpar é zero. Então, tudo que for ímpar é zero. Então, aqui, ó, dá zero. Aqui dá zero. Aqui dá zero. Por que está dando zero, professor? De novo, eu estou usando esse padrão aqui, ó. Toda vez que a ordem da derivada é ímpar, o resultado é zero. Então, a ordem aqui é 3, a ordem aqui é 5, a ordem aqui é 1. Então, tudo ímpar, tudo zero. Ok? O que sobrou? Bom, sobrou o seguinte. A função aplicada em zero. A função aplicada em zero é o valor 1. Tá? Então, ficou 1 dividido por 0 fatorial. 0 fatorial é 1 vezes x elevado a zero, que é 1 de novo. Ok? Mais segunda derivada aplicada em a. A segunda derivada aplicada em a deu menos 1. Então, menos 1 sobre 2 fatorial x ao quadrado. A quarta derivada aplicada em a deu 1. Então, 1 sobre 4 fatorial x à quarta. Né? A sexta derivada aplicada em a. A sexta derivada aplicada em a deu menos 1. Então, mais menos 1 sobre 6 fatorial, porque é a sexta derivada, x elevado a 6, e assim vai. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Você nota a primeira coisa, é uma série que alterna o sinal. Então, uma série alternada. Então, eu vou reescrever essa equação como sendo uma série partindo do zero ao infinito, de uma série alternada. E essa série alternada, ela começa com o termo positivo. Então, eu vou colocar n aqui, ó, porque quando você coloca n igual a zero nessa série, a primeira parcela da série é positiva.
né? Se o n for igual a 1, já é a segunda parcela que é negativo. Ok? Então, primeira coisa, já escrevi o termo de série alternada. Segunda coisa, vou tentar anotar padrões dessa série. Você nota o seguinte, a potência ela é sempre par e o denominador é sempre par, o número par fatorial. Então vai ficar x elevado, como é que eu escrevo o número par? De novo, 2n. Né? Toda vez que o n for um número natural, 2n é um número par. Dividido por 2n fatorial. Por quê? Tudo que aparece no expoente está aparecendo no denominador em fatorial. Olha, você nota esse padrão aqui, ó. Ó, tudo que aparece no expoente aparece no denominador fatorial. E aí a gente consegue encontrar a nossa série, a série do cosseno. Ok? Bom, como é que seria agora para a gente poder encontrar como é que é o raio de convergência dessa série? Essa série é a primeira vez que a gente vê ela aqui no curso e a gente não tinha estudado até então como é que era a questão do raio de convergência. Então eu vou pegar aqui uma folha, a gente vai estudar um pouquinho do raio de convergência dessa série. Tá? Então, para estudar o raio de convergência, a gente vai aplicar os nossos testes. Tá? Então a gente vai fazer o teste de convergência. Sempre que a gente estuda série de potência, o teste de convergência que a gente aplica é o teste da série absoluta combinado com o teste da razão. Então, a gente faz essa expressão aqui primeiro. Ok? Então, vou fazer essa expressão. Então, pegando lá a minha série, mais 1, quando eu faço o meu AN mais 1, fica assim, menos 1 sobre n mais 1, x elevado a 2n mais 1, dividido por 2n mais 1 fatorial, né? Dividido por OAN. Eu já vou dividir aqui pelo AN, que é menos 1 elevado a n, x elevado a 2n sobre 2n fatorial. Então, fazendo as contas, menos 1 elevado a n mais 1, x elevado, vou abrir distributivo aqui, então 2n mais 2. Aqui eu vou abrir a distributiva também, então vai ficar 2n mais 2 fatorial, vezes o inverso do denominador, que é 2n fatorial, menos 1 elevado a n, x elevado a 2n. Tá? Então, você nota que cancela algumas coisas aqui. Ó. Aqui eu posso quebrar com x elevado a 2n vezes x ao quadrado, então esse 2n vai cancelar com o de baixo. O menos 1 elevado a n cancela com menos 1 elevado a n, sobra menos 1 no numerador. E os fatoriais vai ficar o seguinte. Então, no numerador eu tenho menos 1 elevado a 1. X ao quadrado, 2n fatorial. E no denominador eu tenho 2n mais 2 vezes 2n mais 1, porque eu subtraí uma unidade do anterior, vezes 2n fatorial. Tá? Eu escrevi assim para que eu conseguisse cancelar com o meu numerador. Ok? Então, consegue cancelar aqui. Já no denominador não sobrou nada de x. Então, eu tenho essa expressão aqui. Menos 1 elevado a 1 em módulo, cancela, né? Porque é um número negativo, sobre módulo fica positivo. E no numerador fica x ao quadrado. Já o denominador, você tem números naturais. Né? Números naturais são sempre positivos, então já pode tirar do modo direto. Então, 2n mais 2 vezes 2n mais 1. Essa é a minha expressão do AN mais 1 sobre AN. O que eu vou fazer agora pelo teste é aplicar o limite. Do limite quando o n vai para o infinito. Então, eu tenho módulo de x ao quadrado. Aqui tenho 2n mais 2, 2n mais 1. Como meu limite é em n, não em x, esse x pode sair do limite. E aí eu tenho 1 sobre 2n mais 2, 2n mais 1. E o meu n está tendendo ao infinito. N tendendo ao infinito, essa expressão tende a zero. 0 vezes o x ao quadrado. Isso é zero. Esse aqui é o meu parâmetro ρ. E ele é menor do que 1.
Se ele é menor do que 1, essa série ela sempre converge para qualquer valor de x, né? Então, aqui significa série convergente para todo x. Ok? Bom, eu vou deixar para vocês como exercício, tá lá na apostila, darem uma olhada como que vai funcionar a série do seno. Ela é bem parecida com a série do cosseno, só que você pode utilizar argumentos de derivada. Tá? Então eu vou deixar para vocês darem uma olhada lá, fica como exercício. E também, para fechar a nossa aula, eu vou fazer essas observações aqui que está na apostila, tá? Toda vez que a nossa função f de x ela tiver uma expansão de Taylor, ela tem um nome especial, tá? Ela é dita analítica. A minha série de potência, eu poderia considerar não agora ela sendo infinita, e sim finita, num termo n, ordem n, por exemplo. Quando a gente faz isso, a nossa série, né, ela passa a ter uma quantidade finita de somas, e aí ela é chamada de polinômio de Taylor, tá? É o nome. Quando eu considerar apenas as duas primeiras parcelas do meu polinômio de Taylor, esse polinômio ele recebe o nome de linearização da função f de x. Isso daqui é muito utilizado quando vocês estão tentando resolver o oscilador harmônico lá em Física 2, nas oscilações harmônicas de um pêndulo, por exemplo. Então ela é chamada de linearização porque isso daqui vira uma equação de reta, né? Você não tem potência aqui, então fica x menos a e uma constante. E por fim, né, quando você considera o polinômio de Taylor, ou seja, quando você considera que essa soma não é mais infinita, né, faz um n, por exemplo, 1, igual está aqui na nossa terceira observação, a linearização. Então, quando a gente considera o polinômio truncado, ou seja, uma quantidade finita de termos, ao realizar a subtração da função original por esse polinômio, a gente passa a ter uma ideia de resto, né, ou erro, que você está errando porque você não está considerando a série infinitamente. Então, esse erro ele é muito utilizado em cálculo numérico. Tá? Então, eu só estou indicando aqui para vocês entenderem, quando falar erro da série de polinômio, é exatamente isso que está trabalhando a equação. Tá ok, gente? Bom, na próxima aula a gente continua a matéria e eu peço para vocês que vocês vejam a série do seno. Não deixem de estudar essa parte, ok?